E não é que a Netflix lembrou que ela anunciou que iria fazer Rua do Medo 4 e finalmente trouxe algumas novidades pra gente. De uma tacada só, contaram pra gente quando o filme vai ser lançado, a sinopse oficial com mais detalhes da história desse filme e uma possível ligação dele com a trilogia original. Confesso que não foi tanta coisa assim, foram bem pequenas, é uma matéria só que eles liberaram, porém, eu fiquei um pouco animada com o que pode querer dizer pra franquia. Então você aí, fã de Rua do Medo, que tava louco por alguma migalha de conteúdo de novidade, finalmente veio aí. Eu sou a Aline Loxen e essa é a Ala Secreta, onde a gente fez a maior cobertura de Rua do Medo aqui no Brasil desde o lançamento dessa trilogia, que agora virou uma franquia. E eu sempre prometi que a cada novidade que tivesse, eu ia trazer pra vocês. Eu demorei um pouquinho, faz alguns dias que saiu essa matéria, mas finalmente tô aqui com todas as informações pra vocês. Incluindo essa coisinha maravilhosa e linda que é o primeiro pôster oficial de Rua do Medo 4, que foi lançado nessa matéria mesmo. Simplesmente tacaram pra gente essa coisinha linda, que é aqui a placa da escola com shade side e as letras D-I-E, Die, ou Morra, em destaque. Achei genial. E é claro que ela vai ficar ali atrás do nosso cenário pra esse vídeo, né? Agora bora falar sobre essas novidades. Já começamos dizendo, você sabia que a Netflix tem um site oficial onde ela coloca matérias e fala sobre as novidades dela? Pois bem, eu não sabia e descobri agora com essa matéria que saiu aqui, foi lançada oficialmente no site, que é o Tudum by Netflix. Neles eles deram vários detalhes de como a produção tá. Aqui de cara já começa uma foto com o elenco principal que foi divulgado já faz um tempinho. E logo depois ele começa a fazer um resumo do que é a Rua do Medo, a trilogia que foi lançada, e aí que me deixa feliz. Porque nessa matéria aqui, eles não ignoram os 3 filmes que vieram antes. Se você é um fã de Rua do Medo e tá acompanhando as novidades, os vídeos que eu venho fazendo aqui desde o final do ano passado, quando anunciaram que Rua do Medo 4 era real e ia acontecer mesmo, você sabe que sempre que eles falam sobre esse filme, o que não é muito, eles não mencionam os filmes que vieram antes. Esse filme parecia completamente desconectado, ele é chamado de Stand Alone, um filme que se separa dos outros. E isso foi um balde de água fria na cara de todo mundo que se apaixonou por aquela trilogia que foi lançada em 2021 e sabia que não ia receber um conteúdo nada parecido depois. Pois parece que não é bem assim e a gente tem alguns indicativos nessa matéria aqui de que a coisa pode ser diferente. E a trilogia que a gente já conhece talvez não seja tão ignorada quanto a gente estava esperando. O interessante é que nessa matéria aqui ele tá falando que os 3 filmes passam em tempos diferentes e que parece que no último filme o mal é derrotado de uma vez, né? Quando eles conseguem derrotar o último Good, que tava fazendo os pactos. Aí aqui eles mencionam que vem uma cena pós-crédito que mostra que alguém pegou o livro. Interessantíssimo que é a primeira vez que a gente vê alguém oficialmente trabalhando nesses filmes falando sobre a bendita da cena pós-crédito, que é um dos maiores mistérios que sobrou em Rua do Medo e parece que a gente não vai ter resposta pra ele, já que esse novo filme se passa antes disso. Aquela cena pós-crédito aconteceu em 1994, no terceiro filme, e esse filme vai se passar em 1988. Então são 6 anos antes de tudo aquilo acontecer. A maldição tá correndo pra caramba, todo mundo acha que a Sarah Fier é uma bruxa do mal e ninguém sabe sobre o Nick Good. Como vocês sabem também, esse filme não vai ter nenhuma participação da diretora que foi quem criou toda a história da trilogia Rua do Medo, que é a Lady Eniac. Dessa vez é um diretor diferente, que também foi roteirista com outro cara que também não tem nada a ver com a trilogia original. Outro ponto de diferença é que os 3 primeiros filmes, apesar de se chamarem Rua do Medo, que são baseados numa série de mais de 50 livros pelo escritor super famoso de infanto-juvenil dos Estados Unidos, que é o R.L. Stein, os filmes não têm nada a ver com os livros. Eles têm basicamente o mesmo nome e essa vibe de um terror mais infanto-juvenil, apesar dos filmes serem um pouco mais pesados. Eu já expliquei em outros vídeos por que a Lady Eniac escolheu fazer uma história completamente diferente, não seguir nenhum dos 1 milhão de livros que tem disponíveis, e faz super sentido, mas dessa vez o novo filme vai adaptar um livro. Então se você quiser saber a história do filme antes de todo mundo, você pode ler o livro Rainha do Baile, ou Prom Queen. Infelizmente eu acho que esse livro não tem traduzido para português e não foi lançado aqui no Brasil. E isso deles decidirem adaptar um dos livros agora muda bastante a direção que eles estavam seguindo antes. Vocês sabem também que a Lady Eniac não só criou a história para os 3 filmes, ela criou um universo enorme para Rua do Medo, com possibilidade de spin-off de uma franquia gigantesca de muita coisa ali. Eu sei que muitos de vocês queriam que, na verdade, Rua do Medo 4 fosse uma série e cada episódio focasse num killer diferente. O Tommy, a Ruby, o Leiteiro, enfim, todos eles. Mas é como eu disse pra vocês, apesar de a Rua do Medo 4 até agora não ser nada do que a gente tava esperando ou torcendo pra que fosse, ainda não percam as esperanças que pode vir uma coisa muito boa por aí. Agora vamos falar sobre as novidades que foram lançadas. Aqui eles dão pra gente um resumo do que vai ser o filme, a sinopse, né? A história dele, do que vai se tratar. Seja bem-vindo de volta a
Shadyside. Nesse novo filme dessa franquia sangrenta que é Rua do Medo, a época do baile de formatura da escola de Shadyside tá chegando. E a matilha de It Girls, ou seja, as meninas malvadas da escola, tá ocupada fazendo a campanha pra rainha do baile. Mas quando uma pessoa de fora, de repente, é nomeada pra entrar nessa corte e as outras garotas começam a desaparecer misteriosamente, a turma de 1988 vai ter uma noite infernal pela frente. Uma coisa bem interessante é que, quando o elenco foi anunciado, tem uma certa atriz que ficou de fora. Começou a sair um monte de rumor de que a atriz Ariana Greenblatt, que fez lá no filme da Barbie também a Gamora em Guerra Infinita, a Gamora jovem no caso, iria aparecer no filme. Ela postou algumas coisas que deu a entender que ela estaria no filme, então só depois foi confirmado que ela estaria lá. Aqui tem uma lista das pessoas que já foram confirmadas no elenco e o nome dela é o último, e eu acho que isso reforça ainda mais essa teoria que as pessoas estão tendo de que ela vai ser a morte de abertura. Você aí que assistiu a trilogia sabe muito bem que a Maya Hawke era a maior estrela desses filmes. Ela tava super em alta porque tinha acabado de aparecer em Stranger Things, todo mundo conhecia ela, todo mundo tava louco pra ver ela numa produção de terror de novo. Então, o filme começa e ela, assim como a Cassie lá em Pânico, é a primeira a morrer, surpreendendo todo mundo. E muitos fãs estão esperando que isso vai acontecer aqui também. Como essa atriz tá super em alta agora por ter aparecido no filme Barbie, é de se esperar que ela seria a protagonista, mas não parece que é isso o caso. E aí, vocês acham que ela vai ser a primeira a morrer ou ela vai aguentar até o final? O site, então, reforça que esse filme vai ser baseado no livro do Stephen King, caramba, do R.L. Stein, que tem o mesmo nome, A Rainha do Baile. É um livro que foi publicado em 1992. Eu imagino que vai ser o caso de eles não vão adaptar exatamente a história do jeito que ela é. Já que eles têm o nome Rua do Medo, eles usaram esse livro pra colocar a história num baile de formatura, pra trazer mais essa vibe dessa época, mas eles com certeza, assim, eu tenho muita fé que eles vão fazer isso, vão mudar o final. Porque se o final for exatamente o mesmo, daqui a pouco os fãs que já leram esses livros podem começar a compartilhar na internet o que vai acontecer e não vai ter nem graça, né? Então eu imagino que esse daqui é um caso de eles pegaram a base da história e vão criar a própria deles depois. A maior novidade dessa matéria veio que eles deram uma data pra gente. O filme filmou esse ano e já terminou as gravações, mas geralmente demora um tempo antes dele ser lançado. Mas agora foi confirmado oficialmente que Rua do Medo 4, A Rainha do Baile, vai ser lançado em 2025, então vai chegar pra gente no ano que vem. Em que mês e em que dia, isso a gente ainda não sabe. E isso se dá pelo fato de que, como eu disse, eles acabaram de terminar de gravar, ainda tem muita coisa pra fazer e tá muito cedo pra dar uma data fixa pra gente, a não ser que eles deem uma data qualquer pra ficar mudando e mudando depois. É melhor não dar nada, né? O filme vai ser lançado na Netflix, que eles ainda têm os direitos disso, e como eu disse, tá uma matéria no site da Netflix. Então, assim, teve muita gente me perguntando se esse filme ia ser lançado nos cinemas. E assim, gente, 99,999% de chance que não. A Netflix não lança os seus filmes no cinema, a não ser os filmes que eles querem que concorram ao Oscar, daí eles colocam alguns poucos cinemas só nos Estados Unidos, porque isso é obrigatório para poder concorrer. Fora isso, a Netflix deixa tudo no seu próprio streaming. Facilita pra gente que não tem nem que sair de casa pra assistir um novo filme, né? Eu sei que muita gente aqui do canal é super fã de Rua do Medo, então eu tava bem animada pra trazer essa novidade pra vocês. Como eu disse, uma coisa que me deixou bem animada nessa matéria foi que várias vezes eles mencionaram a trilogia, os eventos que vieram antes. E a forma como eles falaram deu a entender que esse filme vai se encaixar no que a gente já viu. A gente tem histórias de 1966, 1978, que é a do acampamento da Zig, e 1994, que é quando toda a maldição acaba. Então, esse novo filme vai se passar entre essas duas histórias, né? Entre o massacre do acampamento, que foi o Tommy que fez, e o momento que a maldição acaba. Ou seja, no momento que esse filme se passa, a maldição tá acontecendo, os assassinos podem voltar, se eles encostarem nos ossos de Sarah Fiord, os assassinos vão ir atrás deles. Agora, outro detalhe muito interessante tá exatamente na capa desse filme. Isso porque, se vocês repararem um detalhe muito interessante, é que logo abaixo dessa placa aqui da escola tem um machado. E quem que a gente lembra falando de machado em Rua do Medo? Pois é, já começou a circular por aí os rumores, os fãs perguntando, as teorias começando de se o Tommy vai aparecer nesse filme. Nessa época ele já é um assassino dominado pela maldição, então ele pode ser o cara que vai matar todo mundo. Bom, mesmo que ele não tenha uma participação muito grande, mesmo que ele não seja o maior vilão do filme, acaba no final, geralmente é uma pessoa ali que vai ser possuída e tudo mais, a gente quer muito ver o Tommy de volta, né? Isso porque Rua do Medo Parte 2, 1978, costuma ser o filme favorito dos fãs de Rua do Medo. E, inclusive, é o meu favorito. Ele é simplesmente fantástico. O gostinho de slasher dos anos 80 é
perfeito e o Tommy é o vilão slasher perfeito. E ver ele de novo com novas vítimas vai ser simplesmente fantástico, né? Mas diz pra mim, o que você achou dessas novidades? Você acha que esse filme vai ser legal? Você tá animado pra ele? Ou com essa demora de 2 anos pra sequer confirmar um novo filme, a sua animação passou bastante e agora você meio que nem liga mais? Se inscreve aqui no canal também pra ficar sabendo das novidades de Rua do Medo. Sempre que tiver alguma coisa eu vou trazer aqui pra vocês, como eu tô trazendo nesse vídeo aqui. Só coisa confirmada, nada de rumor e nada de teoria, a não ser que eu fale pra vocês que é. Então aqui é a sua fonte segura de informações sobre o Rua do Medo. Por enquanto, muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.